Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Quero convidar os irmãos para que abram a sua Bíblia comigo. Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 12. Amém, meus irmãos? Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu naqueles dias, subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu deles a quem também deu o nome de apóstolos: Simão, ao qual também chamou Pedro, André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote, que foi o traidor. Pode se assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Quero dar continuidade ao mesmo pensamento que conduzi aos irmãos na última oportunidade que estive aqui de pregar a palavra de Deus, falando sobre o chamado dos discípulos, ou o chamado apostólico. E nós tratamos na seguinte temática, falando sobre a escola apostólica. E aprendemos muitas coisas no que diz respeito a Jesus, que Jesus havia um período de necessidade em levantar os seus discípulos, porque ele tinha um período muito curto para isso. Aprendemos que os 3 anos e meio que Jesus teve como ministério, apenas 2 anos e meio aproximadamente, porque nós não conseguimos dar com exatidão e com precisão esse tempo, né, cronológico. Mas foi esse período que Jesus teve para chamar, escolher os seus 12 apóstolos. E vimos que a motivação para isso foi porque já aspirava sobre Jesus a sua morte, a procura da sua morte. Então Jesus necessitava levantar os seus discípulos para que eles dessem seguimento a esse ministério, a essa chamada, a essa vocação, não é? Que vem primeiramente que nasce primeiramente no coração de Deus, e Jesus vem executar este trabalho. Aprendemos também que Jesus escolhe os seus discípulos, e isso fica claro no texto, porque como Jesus já era uma pessoa muito conhecida, Jesus não tinha apenas os 12 que o seguiam, havia muitos que seguiam a Jesus. Mas naquele momento no monte, Jesus vai separar 12 apóstolos dentre eles. Então foi feita uma escolha. E essa escolha de Jesus, ela não foi pautada em nenhuma condição humana, no sentido de que Jesus não escolheu nenhum deles vieram de uma raiz farisaica, nenhum deles eram homens letrados, conhecedores da lei, que eram homens importantes politicamente, eram homens absolutamente comuns. A Bíblia vai dizer que uns eram pescadores, outros coletores de impostos, homens leigos. E essa era a maneira pela qual eles eram conhecidos diante do povo. Então, quando Jesus escolhe 12 homens, 12 discípulos, isso vai na contramão do povo dos religiosos. Isso era uma afronta direta à questão religiosa da época, porque não fazia sentido alguém que se dizia mestre escolher para ser os seus discípulos, que era uma função importante, 12 homens absolutamente normais, comuns, que não haviam entre eles nenhuma vocação extraordinária. Aprendemos também que o chamado, ele não sustenta uma vida. Jesus chamou quantos discípulos?
Quantos? 12. Na lista que nós lemos, Judas estava na lista, sim ou não? Mas na última lista, em Atos dos Apóstolos, Judas já não estava na lista, porque Judas traiu Jesus e ele se suicidou, se enforcou, não é isso? Então nós aprendemos que o que sustenta uma vida não é um chamado. Que tem muitas pessoas que têm um chamado de Deus, mas que hoje estão no mundo, se drogando, se prostituindo, não é? Outros estão lá na Cracolândia, outros estão presos, porque o que sustenta uma vida no altar é a intimidade com Jesus. A intimidade com o Senhor é o que sustenta um cristão na presença de Deus. Não é cargo, não é posição, não é título, não é carteirinha, nada disso. Não que não seja importante, é importante, mas o que sustenta um cristão é a sua intimidade com Jesus, porque existem muitos membros que não teve uma vocação direta de Deus para ser um líder, para ser um pastor, até porque isso é uma separação ministerial, e a Bíblia vai classificar que é Jesus quem dá. Hoje nós aprendemos na escola bíblica dominical, não é isso? Que é Deus quem dá pastores à igreja, e muitos talvez não tiveram esse chamado, mas estão firmes na casa de Deus, foram plantados na casa do Senhor, porque mantêm uma vida de intimidade com o seu Salvador, independentemente do que ele tem, do que ele possui, independente de qualquer coisa. Aprendemos na última oportunidade que tive, que Jesus havia separado 12 apóstolos e que eles também havia entre eles uma separação de intimidade. Os 4 primeiros, e essa lista ela segue rigorosamente. Os 4 primeiros eram considerados íntimos de Jesus. Dentre os 4, os 3 mais íntimos eram Pedro, Tiago e João. Esses participaram de alguns momentos extraordinários, como por exemplo o momento da transfiguração, o momento em que Jesus no monte se transfigura diante dele, e aparece Moisés e Elias, não é? À direita e à sua esquerda. E aquele momento é tão lindo que esses discípulos pedem para Jesus para que eles fizessem uma tenda e não saíssem mais dali. Então é um momento muito marcante para eles. Uma outra coisa que nós aprendemos é que o segundo grupo era um grupo um pouco mais distante, e existia um grupo mais distante ainda. E a consciência que fazemos é em qual grupo nós estamos. Nós estamos no grupo que querem nutrir uma intimidade, um relacionamento com o Senhor, ou nós estamos num grupo que prefere estar aqui, prefere participar de um número, prefere estar dentro de um grupo, ser apenas mais um, mas não quer nutrir um relacionamento com Jesus, não quer ter intimidade com Jesus. E nós aprendemos que intimidade gera experiências com Deus, sim ou não? Quanto mais íntimos de Jesus os discípulos eram, mais experiências com o Senhor eles tinham. E nós aprendemos também que eles participaram de momentos extraordinários porque tinham e nutriam com o seu Salvador uma intimidade linda. Pedro recebe do próprio Deus uma revelação pelo Espírito. Quando Jesus pergunta aos discípulos: e vós, o que dizeis que eu sou? A Bíblia diz que Pedro, tomado de uma revelação divina, olha para Jesus e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para Pedro e diz: não foste carne e nem sangue quem te revelou, mas o meu Pai que estás no céu. Quem tem intimidade com Jesus tem revelação de Deus. A Bíblia vai dizer no momento em que Jesus estava participando da última ceia com os apóstolos, e Jesus joga ao ar dizendo: um de vós há de me trair. E a Bíblia diz que os discípulos meneavam a cabeça, falando com o apóstolo João, dizendo: pergunte ao mestre, quem é que há de o trair? Se será eu, quem há de ser?
E a Bíblia diz que João inclina sua cabeça ao peito do Senhor e pergunta: mestre, quem há de lhe trair? Será eu? E a Bíblia diz que Jesus diz: aquele a quem eu molhar o bocado e der de comer, este há de ser quem há de me trair. Quem tem intimidade com Jesus sabe ouvir a voz do seu Salvador. E hoje eu aproveito esta oportunidade para novamente dizer a mim e a você: qual é o nível de intimidade que estamos tendo com o Senhor? Será que nós preferimos ter tanta intimidade com o celular? Será que nós preferimos ter tanta intimidade com a televisão? Será que nós preferimos ter tanta intimidade com tantas outras coisas e proibimos a nós mesmos de nutrir uma responsabilidade e uma intimidade com o Senhor Jesus? Nós aprendemos ontem aqui, através da palavra ministrada pelo pastor Gessé, que o Espírito de Deus tem ciúmes de nós. Ele é uma pessoa, assim como você tem ciúmes da sua namorada, e não é o ciúmes doentio, o ciúmes possessivo que machuca, os ciúmes que atrapalha, os ciúmes que fere, mas o ciúmes natural, o amor, aquele que zela, aquele que cuida, assim também é o Espírito Santo sobre nós. Quando preferimos de alguma outra maneira nutrir um relacionamento à parte do que aquele que é com o Senhor, certamente o Espírito de Deus tem ciúmes de mim e tem ciúmes de mim e de você, mas o convite do Espírito Santo de Deus a mim e a você, nós que somos igrejas, comprados, lavados, redimidos, santificados pelo sangue de Jesus, é que possamos nutrir com o Senhor uma intimidade, porque nós estamos vivendo um período assustador. A Bíblia vai dizer que nos últimos dias o amor de muitos se esfriarão, muitos amarão mais a si mesmo do que a sã doutrina, adorarão a si mesmo, ao seu corpo, a tantas outras coisas, mas não adorarão a Deus. Mas nós estamos hoje em um ambiente espiritual, nada daqui aparentemente é físico. Você está numa cadeira física, você está num corpo, você está vestindo uma roupa, você tomou um copo d'água, aqueles que puderam, aqueles que não vão tomar depois, você está sentado, você está pisando em algum lugar, mas esse ambiente ele não é só físico, ele não é só material, ele também é espiritual. E se hoje Jesus pudesse fazer uma pergunta a mim: Alex, como é o seu culto hoje? Como seria que eu apresentaria a Deus o meu culto? Porque eu sei e tenho a plena convicção que Jesus está aqui. Jesus está em mim e também em você, através do Espírito Santo de Deus. Então hoje continuaremos falando sobre o chamado dos apóstolos. E eu quero que você entenda isso. Jesus não tinha em sua presença apenas 12 apóstolos nomeados e escolhidos por ele. Jesus teria muitos seguidores diante dele naquele momento, e era necessário escolher, separar 12 homens para um chamado específico, serem seus apóstolos. Guarde isso, memorize isso, irmãos, isso é muito importante. A dimensão dessa escolha vemos no decorrer da história da igreja, que homens preparados por Jesus seriam seus representantes na terra. Eram eles que teriam a responsabilidade de instruir e edificar a igreja na qual seriam comprados pelo seu próprio sangue. Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12 diz: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então não era uma escolha simples. Aqueles homens estavam sendo chamados para uma finalidade única, segundo o texto, para a edificação dos santos, para o aperfeiçoamento dos santos. A obra redentora, salvífica, não terminaria naquele domingo, não terminaria naquela sexta-feira onde Jesus seria pregado na cruz, não, ela continuaria, porque o sangue de Jesus lavou o passado. Antes da cruz, o sangue de Jesus lavou os presentes naquele momento, e o sangue de Jesus também lavou os que viriam depois. É por isso que Jesus em sua oração ora não apenas pelos seus discípulos, mas ele também diz: oro também por aqueles que hão de vir, porque eu e você fazemos parte do plano de salvação. Então não era uma escolha simples, era uma escolha muito importante. Claramente não era uma escolha que Jesus fazia de uma maneira
aleatória. Estes homens, sem nenhuma vocação específica, não eram treinados em teologia, eram pescadores, coletores de impostos, ou seja, homens literalmente comuns, não tinham conhecimento sobre algum tipo de ensinamento farisaico, religioso, cada um com sua personalidade particular, aonde Jesus trabalharia em cada um deles. Alguns deles seriam pastores de igrejas. Realmente não era uma simples escolha. Você consegue entender isso? Será que eu consigo entender isso? Não era uma coisa que Jesus estava diante de muitos discípulos e de repente, aleatoriamente, ele vai dizer assim: você, como se fosse algo simples e não tivesse uma importância ou uma finalidade. Era algo muito importante que Jesus estava fazendo. Mas para isso, o texto vai nos dizer que Jesus passou a noite inteira orando a Deus. Para dar base nisso, para que eu e você entendêssemos que é uma escolha tão importante, algo tão extraordinário, Jesus passa uma noite inteira orando a Deus. A expressão orando a Deus, literalmente traz a ideia que o assunto era especificamente sobre a escolha que ele faria na próxima manhã, ou quando o dia amanhecesse. Então era uma conversa direta: Senhor, estou no momento de escolher os meus 12 apóstolos. Jesus estava falando com o Pai, absolutamente sobre aquele momento. A primeira coisa que Jesus nos ensina é que precisamos orar antes de escolher. Jesus precisaria de vários momentos, Jesus passaria por vários momentos turbulentos com os seus apóstolos, como por exemplo, Jesus passou um momento em que eles tiveram falta de fé. Jesus passou um momento em que eles foram ignorantes. Jesus passou um momento em que eles desanimaram. Jesus passou um momento em que eles tiveram medo. Mas aquele momento com Deus trouxe a certeza a Jesus que estes homens seriam fiéis até o fim. Quando eu e você oramos antes de qualquer escolha na vida, não significa que aquela escolha feita debaixo de oração será um mar de rosas, que dará tudo certo, que tudo será uma bênção. Pode ser, né, Johnny, que no meio do processo as coisas começam a complicar. Pode ser que no meio do caminho as coisas começam a apertar. Mas qual é a certeza e a convicção que existe em nosso coração? Eu orei a Deus, eu falei com o Senhor, e o Senhor calou o meu coração em minha oração e me trouxe paz naquele momento. Então, quando tudo está turbulento à minha volta, o meu coração está em paz com o meu Senhor, porque eu sei que eu estou no caminho certo. Eu sei que eu estou no caminho que Jesus preparou para mim. Isso é ter convicção tomada através de oração. Jesus não abriu mão dos seus discípulos, pois estava convicto que foi uma escolha feita por Deus. Efésios capítulo 6, versículo 18 diz: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, sejam atentos e perseverantes na oração por todos os santos. Infelizmente, nós, me coloco dentro do contexto, temos o hábito de agir e depois orar. Mas Jesus nos ensina que ele ora, depois ele age. Primeiro ele fala com Deus, depois ele toma suas escolhas. Sabe por quê? Porque quando agimos sem orar, nós tomamos um passo chamado precipitação. E quando agimos na precipitação, meus irmãos, aí é um grande problema. Porque se nós oramos por um momento para fazer uma escolha, amém. Mas quando fazemos uma escolha sem orar, depois nós passamos uma vida inteira orando por aquela escolha errada que fizemos, por aquela escolha precipitada que tomamos. Então Jesus está nos orientando nessa noite. Em qualquer ocasião, ore a Deus, fale com Deus. Por mais simples que seja a escolha que iremos tomar, precisamos, eu digo isso através de mim mesmo, falar com o Senhor, porque eu, ser humano, não enxergo um
palmo na frente do meu nariz. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, segunda-feira. Eu não sei o que vai acontecer na terça-feira. Eu não sei o que vai acontecer comigo quando eu colocar o meu pé para fora desse portão. Mas nós estamos sendo ensinados, instruídos nas quartas-feiras sobre a soberania de Deus, sobre os atributos de Deus. Eu não sei, mas o Senhor sabe. Eu não conheço, mas o Senhor conhece. Eu não posso, mas o Senhor pode. Eu não entendo, mas o Senhor entende. O profeta Isaías vai dizer que os caminhos do Senhor são mais altos que os meus caminhos. Os seus pensamentos são mais altos que os meus pensamentos. E a Bíblia também diz que eu sei o pensamento que tenho acerca de vós, diz o Senhor dos Exércitos. Pensamento de paz, pensamento de bem e não de mal. Quando nós tomamos a atitude de orar antes, é uma atitude de dependência. Quando tomamos uma atitude de orar antes, é uma atitude de que dependemos de um Deus soberano. Irmãos, vamos orar antes de escolher. Orar antes de escolher não significa que o caminho vai ser fácil, mas traz no nosso coração a paz e a convicção de que Deus está conosco. Amém? Oremos no Espírito em todas as coisas. Talvez você esteja lá no banco. Alguns, têm coragem de dobrar o joelho e orar, mas caso não seja necessário ou não seja possível, melhor dizendo, ore em Espírito. Jesus passou uma noite inteira orando. Jesus passou uma noite inteira orando para escolher 12 homens, porque ele sabia que não era algo simples, era algo importante. Nessa escola apostólica, Jesus trouxe muitos ensinamentos aos seus discípulos. Veremos hoje apenas um ensinamento, nós vamos fazer apenas uma construção junto hoje, dentre o que Jesus ensinou aos seus discípulos. A primeira coisa que Jesus nos ensinou foi que devemos orar antes de escolher. Vamos dizer isso todo mundo junto, irmãos? Orar antes de escolher. Vamos lá? 1, 2, 3. Orar antes de escolher. Simples. A gente evitaria tanta coisa, né? A gente evitaria tanto sofrimento, irmão. Porque às vezes é para a gente ir por aqui, né, pastor Jesse? E a gente não fala com Deus, a gente vai por aqui. E a Bíblia diz que há caminhos que aos olhos dos homens parecem perfeitos, mas são destruição e morte. Então a gente precisa, a gente depende, de Deus para tomar as nossas escolhas. Só que o texto vai dizer assim, preste atenção, que havia discípulos com Jesus, certo? A Bíblia não mensura a quantidade, mas aprendemos que por Jesus ser um homem muito conhecido já então, ele atraía muitos seguidores. Então Jesus vai escolher 12. E a Bíblia diz que ele nomeou, certo? Nomeou 12 apóstolos. Então ele está dizendo assim, olha, você vai ser um apóstolo. 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 E Jesus foi fazendo isso e escolheu os 12 apóstolos. Agora vamos pensar junto comigo. Vamos fazer uma construção. Chamados para serem apóstolos. O que é ser apóstolo na Bíblia? A palavra apóstolo significa aquele que é enviado numa missão. Mensageiro. Representante. Jesus está dizendo assim, então vocês serão 12 apóstolos, que serão meus mensageiros, meus representantes nessa terra. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 20, versículo 25 ao 28. A Bíblia vai dizer assim, Jesus os chamou e disse, vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Como o Filho do Homem, quem não veio para ser servido, mas para servir
e dar a sua vida em resgate de muitos. A primeira coisa que Jesus está ensinando aos seus discípulos, o chamado expresso de Jesus aos discípulos era um convite a serem servos. Irmãos, vocês já perceberam? Porque esse mesmo texto ele está em Marcos, está em Mateus e ele está em Lucas. Alguém consegue achar na Bíblia um discípulo que falou assim: eu não quero? Quando Jesus vai nomear apóstolos, você vai ser um apóstolo. Não, Senhor, eu prefiro não. Ninguém fez isso. Sabe por quê? Porque era uma missão importantíssima. E Jesus estava dando a homens comuns, leigos. Só que este convite a serem apóstolos, a serem mensageiros do Senhor, representantes do Senhor, era um convite a serem servos de Jesus. Todo o ensinamento de Jesus foi por palavras e por atitudes. Então Jesus não apenas ensinava, Jesus fazia. Jesus nunca ensinou algo que ele mesmo não tenha feito ou não fazia. Se Jesus está convidando os seus discípulos a serem apóstolos, a serem servos, enviados para uma missão, é porque Jesus estava falando de algo que ele fazia. Jesus, em vários momentos no Evangelho, se colocou como servo, e como de fato era. Servo. Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 7 diz assim: assim, a atitude de vocês, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Aprendemos que Jesus, mesmo sendo homem, não deixou de ser Deus. Jesus, ele era homem, 100% homem, sim ou não? Mas Jesus era 100% Deus? 100% Deus e 100% homem. Essa é aquilo que aprendemos biblicamente. Porém, a Bíblia vai dizer que ele esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo. Agora, rapidinho aqui, irmãos, eu preciso da sua atenção aqui. A palavra esvaziou-se significa abrir mão da igualdade com Deus. Guarde isso. Guarde isso. E sendo obediente até a morte e morte de cruz. Irmãos, ele abriu mão da igualdade com Deus. Sabe o que isso significa? Quando o texto diz que ele esvaziou-se a si mesmo, é que Jesus não deixou de ser Deus, mas ele abriu mão da sua igualdade com Deus, no sentido de que ele deixou a sua glória. Ele abriu mão de estar com os anjos. Ele abriu mão de tudo isso e ele esvaziou-se, ele tirou essa condição de igualdade com Deus. E a Bíblia diz que ele se fez homem. Irmão, Deus, o Todo-Poderoso, Jesus, se tornou como um pequeno embrião no ventre de Maria. Foi gerado. Você vai glorificar a Deus nessa construção, porque hoje, quando eu lia isso em minha casa, eu chorei, irmãos. Porque é muito lindo isso no texto. Porque eu sempre lia isso e às vezes não entrava em minha mente. Como é esvaziar-se de si mesmo? É abrir mão de sua condição como Deus. Abrir mão de igualdade. Você se lembra naquele momento em que Jesus estava angustiado, prestes a ser crucificado na cruz, que ele convida os seus discípulos para orarem com ele, e por 3 vezes Jesus volta, os discípulos estão dormindo, e Jesus vai dizer assim que ele estava angustiado. Sim ou não? Quem estava angustiado ali? Jesus Deus ou Jesus homem? Jesus homem. E a Bíblia vai dizer que
A Bíblia diz que esse Jesus, homem, estava tão angustiado que lá no monte, ele começou a falar com Deus. E ele falou assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Porque o Jesus homem estava sentindo todo o peso da responsabilidade que era ser pregado numa cruz, com o meu pecado, com o seu pecado, com o pecado de toda a humanidade que caíram sobre ele, não é isso, Leandro? Então Jesus homem soa gotas de sangue, mas ele abriu mão da sua igualdade com Deus. Sabe por quê? Porque ele diz assim: mas não seja feito a minha vontade, mas a do Pai que me enviou. Ele poderia dizer: quer saber de uma coisa? Eu vou voltar para o céu, não quero saber de nada disso. Não, mas ele abriu mão de sua igualdade. Ele falou assim: eu vim para cumprir a vontade do Pai, e eu vou cumprir até a morte, e morte de cruz. Precisamos fazer uma construção linda nesse texto, irmãos. Vamos fazer a leitura agora em Filipenses 2, 5 e 11. É o mesmo texto, mas na tradução viva, e isso vai ficar mais claro na sua mente. A atitude de vocês, segundo o texto, deve ser semelhante àquela que nos foi mostrada por Jesus Cristo. Embora Deus, preste atenção, que embora Deus não exigiu, nem tampouco se apegou aos seus direitos como Deus, mas pô-lo de lado seu imenso poder e sua glória, ocultando-se sobre a forma de escravo, e tornando-se como os homens, se humilhou ainda mais, chegando ao ponto de sofrer uma verdadeira morte. Agora preste atenção, na leitura que nós lemos aí na Almeida corrigida e revisada, não é? Que você tem, que possivelmente é essa leitura mais tradicional que lemos, você vai ver que no texto está escrito assim: e ele foi obediente, certo? Até a morte. É ponto. O que continua o texto? E morte de cruz. O Senhor Jesus, como servo, como escravo, ele falou assim: Deus, eu vou ser obediente até a morte. Mas não é uma morte simples, até porque não existe uma morte simples. Mas quando a Bíblia diz morte de cruz, a Bíblia está falando de uma morte de tortura, uma morte com feridas, uma morte com pregos, uma morte com chicotadas, uma morte de tortura. A Bíblia está falando de uma morte que ele sofreu em seu corpo, mais de 465 feridas abertas, ao ponto que parte do seu corpo, nas suas costelas, mostravam os seus ossos. Quando a Bíblia fala de morte, morte de cruz, a Bíblia está falando de uma coroa de espinho na sua cabeça. Quando a Bíblia fala de morte, morte de cruz, a Bíblia está falando da sua nudez. Quando a Bíblia fala de morte, morte de cruz, a Bíblia está falando da substituição, porque aquela cruz era do presbítero Alex: miserável homem que sou, pecador, mas ele me substituiu na cruz. Quando a Bíblia fala morte de cruz, a Bíblia está falando que ele se fez pecado por nós. Quando a Bíblia fala de morte de cruz, a Bíblia está falando da humilhação, mas ele disse: eu sou um servo obediente até a morte, e morte de cruz. Pode me colocar no madeiro, mas eu vou ser fiel ao meu Senhor. O que Jesus está convidando aos seus discípulos não é nada mais, nada menos do que o que ele fazia: ser obediente até a morte, e morte de cruz. Agora, irmãos, o mais lindo do texto vem agora. Glória a Jesus. Eu glorifico a Deus nessa noite. Glória a Deus. Glória a Jesus. Sabe por quê, meus irmãos? Olha aqui que a Bíblia vai continuar dizendo, versículo 9: contudo, foi por causa disso que Deus... Sabe por causa disso? Quando o texto diz por causa disso, preste atenção na palavra, irmão. Não está falando absolutamente da cruz. Está falando do momento em que Jesus abriu mão da sua condição como Deus para ser servo obediente até a morte e morte de cruz. O texto está dizendo assim: contudo, foi por causa disso que Deus o levou às alturas e lhe deu um nome
que está acima de todo nome. Você vai glorificar Deus para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus. Glória a Jesus. Dos que estão na terra e dos que estão debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. É o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu vou dizer algo aqui, irmão, se você quiser glorificar Deus, fique à vontade. Mas o nome de Jesus é maior que o de Albert Einstein. O nome de Jesus é maior do que Hitler. O nome de Jesus é maior do que Maomé. O nome de Jesus é maior do que Elon Musk. O nome de Jesus é maior do que o de Billy Graham. O nome de Jesus é maior do que Vladimir Putin. O nome de Jesus é maior do que o do Neymar. O nome de Jesus é maior que o de Messi. O nome de Jesus é maior do que o Cristiano Ronaldo. O nome de Jesus é maior do que o do Luiz Inácio Lula da Silva. O nome de Jesus é maior do que o do Messias Jair Bolsonaro. O nome de Jesus é maior do que o do Ayrton Senna. O nome de Jesus é maior que o de Pedro. O nome de Jesus é maior que o de Paulo. O nome de Jesus é maior que o de Moisés. Está acima dos anjos. É maior do que Miguel. É maior do que Miguel. É maior do que Gabriel. O nome de Jesus está acima. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Você pode sentir a presença de Jesus aqui. Ele se esvaziou-se de si mesmo. Aí Deus vai dizer agora: o seu nome será maior. E ao nome de Jesus, Simão, toda língua confessará. Não adianta. Não adianta. Quando Jesus chegou em Gadara, aquele demônio possesso que colocava medo em todo mundo do povoado, que quebrava as correntes, que corria atrás das pessoas, que moravam na tumba, que comia carne podre, que ninguém podia o deter, mas a Bíblia diz que Jesus pegou um barco e foi. E eu vou te dizer uma outra coisa aqui: o nome de Jesus é muito poderoso. O nome de Jesus é muito poderoso. A Bíblia diz que quando Jesus colocou o pé na margem do rio, o homem de Gadara, ele já veio se arrastando das tumbas ao encontro de Jesus Cristo. E eu disse aos irmãos que uma fase dos discípulos era as suas incredulidades, e eles ainda não entendiam muito bem quem era aquele que estava os ensinando. Mas Jesus Cristo vai dizer: então tá, se eu falando vocês não acreditam, então vai ter alguém que vai falar hoje aqui. E a Bíblia diz que o homem de Gadara chegou dizendo: o que tenho eu contigo, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo? Quando Jesus se apresenta, o inferno estremece. Quando Jesus se apresenta, o inferno tem que bater em retirada. Irmão, chega na tua casa hoje, apresenta o nome de Jesus. Chega para tua família hoje, apresenta o nome de Jesus, porque a Bíblia diz que aquele que crer no nome do Senhor Jesus Cristo será salvo, tu e a tua casa. Pode usar o nome de Jesus, pode usar o nome de Jesus. Nós temos dificuldade de emprestar o nosso nome, não é? Você tem coragem de emprestar o seu nome por empréstimo? Se você tiver coragem, fala comigo depois do culto. Mas Jesus está dizendo: usa meu nome, pode usar meu nome. Usa meu nome na faculdade, no teu trabalho. Usa meu nome, porque o nome de Jesus é sobre todo nome. É um nome poderoso. Usar o nome de Jesus com responsabilidade, com fé, com crença, porque este nome é muito poderoso. Então o que Jesus estava passando aos seus discípulos não era nada mais, nada menos do que aquilo que ele fazia. Jesus não lavou os pés dos apóstolos, ensinando que o servo, ele vem para servir. E Jesus faz um convite aos seus apóstolos para que eles venham a ser servos. E a palavra servo significa doulos, escravo.
Escravo tem vontade própria, irmão? Este convite de Jesus aos 12 apóstolos nos alcança em todo parâmetro. Todos nós somos servos de Deus. A palavra de Deus vai nos dizer que em Coríntios havia uma grande divisão, preste atenção nisso. E essa divisão estava sendo feita assim: uns de Pedro, outros de Apolo, outros de Cefas e outros de Cristo. Essa divisão feita pelos irmãos era com base em julgamento pessoal. Uns preferiam Pedro. Ixi, eu gosto de Pedro, ver Pedro pregar. Quando Pedro prega eu gosto. Outros, eu gosto de Cefas. Ixi, eu gosto de ver Cefas pregar. Não, eu prefiro, eu sou de Jesus. Esse é o pior de todos, né? Não aceita nenhuma liderança, não aceita nenhuma instrução. Isso é complicado. Mas havia aí essas questões pessoais. Mas a Bíblia vai dizer, olha o que Paulo vai dizer, 1 Coríntios 3,5. Ele vai fazer a seguinte pergunta: afinal de contas, quando Paulo está tratando esse problema na igreja, ele diz assim, afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos. Ano de tal. Servo. 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 Quem é Apolo? Paulo vai dizer assim: quem é Apolo? Quem é Pedro? Servo. Servo. Todas as vezes que Paulo ou Pedro se apresenta escrevendo uma carta, ele vai dizer assim: aqui Paulo, servo de Jesus. Ele não apresenta a sua nomenclatura apostólica, ele não chega dizendo eu sou apóstolo. Não! Eu sou servo. Quantos servos de Deus temos aqui? Servo. Não existe nenhuma posição no reino de Deus que seja mais importante do que ser servo de Deus. Servo não tem vontade própria, servo existe para fazer a vontade do seu Senhor, servo obedece incondicionalmente. Agora eu quero ler outro texto, Mateus 23, versículo 1 a seguir. Diz assim: então Jesus disse ao povo e aos seus discípulos: vocês pensariam que estes líderes dos judeus e estes fariseus são como Moisés, pela maneira como eles continuam fazendo tantas leis. Pode ser muito correto fazer o que eles dizem, mas acima de qualquer outra coisa não sigam o exemplo deles, porque eles falam e não fazem. Exigem de vocês coisas impossíveis que eles não tenham observado, que eles nem tentam observar. Tudo o que fazem era para se mostrar. Tudo que eles fazem é para se mostrar. Jesus está falando dos fariseus, os religiosos. Eles se fingem de santos, levando nos braços grandes caixas de oração, com versículos das sagradas escrituras dentro, e alongando as barras memoriais dos seus mantos. E como gostam de tomar os principais lugares nos banquetes, nos bancos reservados na sinagoga, como apreciam a consideração que se prestam a eles nas ruas. Eles gostam de ser chamados de mestres. Eles gostam de se aparecer, né? Gostam quando eles passam, todo mundo ovaciona. E aí o povo. Nunca deixam que alguém chame vocês assim, porque somente Deus é mestre. E todos os que estão no mesmo nível como irmãos. Irmão, é o seguinte: todo mundo aqui é igual. Alguns exercem uma função ou outra para organização eclesiástica, para distribuição, é apenas para isso. Por que houve a necessidade da distribuição de, entre aspas, entenda a palavra posição, na igreja? Você lê Atos dos Apóstolos.
foi necessário Pedro fazer isso para que haja organização no templo, porque tinham viúvas que não conseguiam entender a palavra, era necessário levantar diáconos para manter a organização. Então essa questão ministerial é uma separação eclesiástica, mas o que Jesus está dizendo? Quando alguém te chamar de mestre, fulano, sei rapaz, você é? Não. Só existe um que é mestre, Deus. Uma vez chegaram para Jesus e falaram: o Senhor é bom, hein? O que ele diz? Bom é Deus. E ele de fato era. Vamos continuar. Não se dirige a ninguém aqui na terra chamando de pai, porque somente Deus no céu deve ser chamado de mestre. Porque somente um é mestre de vocês, isto é, o Messias. Agora vem o texto. Quanto mais humilde for o servo de vocês, aos outros, maiores vocês serão. Para ser o maior de todos, é preciso ser servo. Seja servo. Seja servo de Deus. Meu irmão, tem alguma posição melhor do que ser servo do Todo-Poderoso? Irmão, o que você é na igreja? Eu sou servo de Deus. Sou servo de Jesus. Glória a Deus por isso! Mas você não é lá o presbítero, não tem uma carteirinha de presbítero. Sou servo do Senhor Jesus. E exerço uma função presbiterial na igreja. Sou servo de Deus. E para mim encerrar, quais as características do servo de Jesus? Todo servo de Deus, irmãos, ele é humilde. Todo servo de Deus é humilde. A Bíblia vai dizer em Atos 20:19, servir ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas. Humildade aqui é o termo, controlar o ego. Entendeu ou não? O servo de Deus, ele não é aquele que se coloca acima de ninguém. Eu sou melhor que fulano, não existe. O servo de Deus, ele é humilde. Ainda que ele tenha uma capacidade, porque ele buscou, porque ele se dedicou, porque ele paga o preço. Amém. Mas o que ele não deve é se achar melhor do que alguém. Porque a Bíblia vai dizer que aquele que está em pé, ore para que não caia. Então a primeira característica de um servo, ele é humilde. Ele reconhece que ele é escravo e que tudo que ele faz é para glorificar o nome do Senhor. A segunda característica de um servo, ele é um ser amoroso. O servo, ele é amoroso. Gálatas 5,13, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então a liberdade para ocasião a carne, mas serviam aos outros pelo amor. O servo, ele é amoroso. A característica dele é amorosa. Se é servo de Deus, então ele é uma pessoa amorosa. Não é rude, áspero com as pessoas, ignorante. Ele é amoroso. A terceira característica de um servo, ele é dedicado à oração. Romanos 1, do versículo 9 ao 10 diz: porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho do seu Filho, me é testemunho de vós, como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco. O servo de Deus, ele vive orando pelo outro. Se eu percebo que existe alguém que não está bem, eu oro, não critico. É simples. Eu não julgo. E quando eu falo julgamento, não falo segundo o julgamento bíblico. Eu falo aquele julgamento prejudicial. Ele não julga, ele não critica, ele ora. Ele intercede. E eu vou encerrar essa última característica.
servo de Deus, ele é voluntarioso. Isaías capítulo 6, versículo 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor a dizer: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse: eis-me aqui. Se nós somos servos de Deus, nós não temos vontade própria. Então todo servo ele é voluntarioso. Fulano, irmão, eu vou dizer uma coisa assim, olha, com muito temor de Deus. Quando alguém lhe oferece uma oportunidade para cantar, para louvar, para participar de alguma coisa, e você fala não, você não está falando não para a pessoa que te convidou. Você está falando não para o seu Senhor. A não ser que circunstancialmente você não esteja pronto para aquilo. Que não dê para fazer. Que não possa fazer. Por questões inúmeras. Doença, trabalho, alguma coisa assim. Irmão, você louva a Deus hoje? Ah não, irmão, hoje não. Não é para o homem que você está dizendo não. Não é para o pastor. É para Deus. Você gosta, ou eu, a gente gosta de ouvir um não? A gente não gosta, né, irmão? É difícil, né? Irmão, faz não. Isso machuca a gente, né? Agora você imagine Deus que nos comprou com o seu sangue. Que quando você acorda, Ele te dá o ar para respirar. Quando eu acordo, Ele me dá o ar para respirar. Ele me permite andar, Ele me permite pensar, Ele me permite comer. Ele abriu a porta do emprego. Ele cuidou de mim, cuidou da minha família. Quando eu estava doente, Ele me curou. Quando eu estava desempregado, Ele abriu a porta. E aí um dia eu olho e falo assim, não. Irmãos, eu vou encerrar aqui com um jovem. Eu encontrei um jovem uma vez. E eu sentado na mesa de uma loja, ele falou assim: Alex, rapaz, eu não vou, eu não quero saber de pregar não, eu não quero saber disso aí não, pai, abandonei isso aí, deixa pra lá. Eu olhei para ele e falei assim: ingrato, você é ingrato, porque essa é a sua vontade, e você já perguntou a vontade do seu Senhor? Tudo que Ele fez por você, te tirou do mundo, das drogas, te limpou, te salvou, e hoje você está olhando para o seu Senhor e dizendo: eu não quero saber disso aí não. Todo servo de Deus é voluntarioso. Ele está pronto para dizer: eis-me aqui, Senhor. Amém, meus irmãos?